Eita glória! Gente, para mim é um motivo de muita gratidão a Deus por ver a Isabel subir nesse púlpito. Né? Que ela tinha pavor de estar aqui, pegar esse microfone. É só o começo, Isabel. Amém. Deus tem grande coisa na tua vida. Amém. Louva a Deus pela oportunidade do Senhor de estar aqui nessa noite com vocês. E eu quero colocar diante do Senhor a minha vida. O Senhor tem falado muito comigo esses dias sobre uma palavra que está queimando muito meu coração. E eu vou falar para vocês, a hora que faltou energia aqui, eu disse, Jesus, o Senhor quer fazer algo diferente, porque o Senhor, Ele gosta quando a gente faz tudo espontâneo para Ele, sem precisar dos instrumentos, dos músicos. A gente sabe que vocês são muito importantes, porque vocês são os tangedores da presença de Deus. Mas quando a gente coloca diante do Senhor a nossa verdadeira adoração e não precisa de um instrumento, como Deus se agrada disso. E eu fiquei ali prestando atenção, Espírito Santo, o que é que o Senhor está fazendo, o que é que o Senhor quer com tudo isso que está acontecendo. Quem aqui sentiu a presença do Senhor na hora do louvor, gente? Se você se entregou ao louvor, você sentiu muito a presença de Deus, como eu senti. E nessa noite eu quero estar ministrando uma palavra que o Senhor me acordou de madrugada falando esse versículo. E desde então eu venho procurando versículos na Bíblia que falem ainda mais sobre esse tema. E eu queria falar sobre o Espírito Santo, o nosso amigo. Amém? E lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, é um versículo bem pequeno, que diz assim, não apaguem o Espírito. Irmãos, eu escutei a voz do Senhor com esse versículo no meu ouvido. Não apague o Espírito. E ficou isso o dia inteiro no meu coração. Não apague o Espírito. Nós sabemos que a gente fala muito sobre Deus, sobre Pai, sobre o Abba, sobre o Paizinho. A gente fala muito sobre Jesus Cristo, nosso Senhor Salvador, a gente adora Ele. Mas e o Espírito Santo, nosso amigo? A gente quase não escuta mais pregação sobre o Espírito Santo. Vocês concordam? Então, o que é que eu queria trazer nessa noite? Uma palavra que você entendesse que nós temos o Pai, o Filho, nós sabemos que são a Trindade, e o Espírito Santo. O Pai, Deus como nosso Pai, o Espírito Santo, Jesus como nosso Senhor e Salvador, e o Espírito Santo como nosso amigo. Amém? Todo o Velho Testamento, vocês que leem a Bíblia, eu acredito que todo mundo aqui lê, glória a Deus, amém? É uma igreja que lê a Bíblia, louvado seja o nome do Senhor. No Velho Testamento, nós tínhamos esporadicamente a presença do Espírito Santo de formas assim, só para algumas classes, vamos dizer assim. Eram os reis, os sacerdotes, né? Que vinha sobre eles e os juízes. Então, nesse tempo, não tinha plenitude do Espírito Santo, era só uma porção. E esse Espírito Santo, quando vinha sobre essas pessoas, sobre esses homens e mulheres, era para algo específico. Mas a gente vê que no Novo Testamento a coisa mudou de figura. Porque quando Jesus, ele foi preparar os discípulos, ele disse assim, eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo, que vos guiará a toda a verdade. Então, o Senhor mandou o amigo dele para poder ficar aqui na terra, nos ajudando, porque sabia que não ia ser fácil. De que forma o Senhor enviou o Espírito Santo? Para morar dentro de nós, a porção dele dentro de nós. A gente fala muito sobre, eu sou templo e morada do Espírito Santo. Então, Ele está habitando dentro de mim. Mas o que é que eu faço para manifestar o Espírito Santo? E eu queria decorrer alguns versículos para a gente poder estar compartilhando um pouco sobre isso. João, capítulo 20, nós vamos ler alguns versículos. Eu gostaria que você ficasse com a sua Bíblia. Irmão, se quiser anotar, anote, é bom para a gente não esquecer.
Quando Aurélio pregou aqui sobre laços da murmuração, passei a semana toda, opa, Jesus, não posso murmurar, Senhor, não posso murmurar. A gente andando por aí, alguma coisa acontecendo, olha, não pode murmurar. A gente lembrava da pregação. Então eu quero que você lembre também dessa pregação. Amém? João 20, 19. Eu vou ler alguns versículos aqui, mas vou especificar o último, tá? O 22, tá? Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Aqui a gente vê uma palavra de ruá, né? Que é o Espírito de vida, o Espírito de Deus que foi soprado ali em Gênesis 2, 7. Foi o mesmo sopro de Deus que veio sobre Adão. Então a gente tem uma porção do Espírito Santo na vida de Adão, ali no começo de tudo, e ali no Novo Testamento a gente tem Jesus mandando esse Espírito Santo, soprando esse Espírito sobre a vida dos discípulos, depois que ele já tinha ressuscitado. Lucas 24, vai lá, irmão, não vai cansar não, porque eu gosto de estar, eu, a Aurélia, a gente traz bastante versículo, né, Aurélia? Que é bom para a gente ficar. 49. O que eu quero frisar aqui é para vocês verem que a importância mesmo do Espírito Santo na vida da gente, né? E Jesus, ele deixou muito claro isso. Diz assim: vocês são testemunha, 48 diz. Vocês são testemunha dessas coisas, né? Jesus estava falando ali aos discípulos, tudo aquilo que já tinha ele feito, eles testemunhado, e disse assim: eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Então ele mandou que os discípulos ficassem em Jerusalém até que fosse revestido de poder. E isso se cumpriu lá em Atos, né? Vamos abrir lá em Atos para a gente poder ver? Atos 2. Olha só que coisa mais linda. Foi uma das manifestações do Espírito Santo mais forte que a gente pode ler no Novo Testamento, quando o Espírito Santo veio ali sobre os 120 que estavam reunidos numa casa. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Então aqui a gente vê a evidência do Espírito Santo, falar em línguas, para a gente poder ter comunicação com Deus, dos mistérios de Deus. Então quando o Espírito Santo veio ali no Pentecoste, uma das coisas que evidenciou que aquele grupo de pessoas foi cheio do poder, foi o derramar do Espírito Santo. E a gente precisa buscar isso nos dias de hoje, porque a gente está precisando, irmãos, estar renovado, estar avivado, estar fortalecido para poder a gente conseguir vencer as aflições desse mundo que tão grandes que a gente está vivendo. E isso não vai parar, vai ficar pior ainda, né? João 10 fala aqui. João 10, não, irmão, desculpa, 14.
Olha só. Se vocês me amam, versículo 15, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro consolador para estar com vocês para sempre, que é o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Irmãos, olha que coisa forte. O Espírito Santo vive em nós. E o que é que nós estamos fazendo com Ele? Entristecendo? Foi o que o Espírito Santo falou comigo, né? Não apagar o Espírito Santo. A gente entristece o Espírito Santo com as nossas atitudes, sim. Com a nossa maneira de falar, com a nossa maneira ríspida, muitas vezes. Com a nossa atitude, muitas vezes sem pensar. Palavras duras que a gente lança. Palavras de maldição, às vezes, que a gente não vigia. Palavras que a gente não está nem preocupado se vai ter consequências, né? E a gente sabe que isso entristece o Espírito Santo. Paulo, quando ele fala para a igreja de Éfeso, ele fala assim: não embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. O que é que o vinho faz, irmãos? Ele tira a consciência do ser humano. Quando você bebe muito vinho, você fica embriagado. Você não lembra das coisas. Tem gente que toma muito vinho e não fica embriagado, porque ele já está tão curtido na situação que nem sente mais. Mas quando a pessoa, ela se embriaga com vinho, ela não é mais a mesma pessoa. Ela acaba tendo o quê? Uma outra identidade. Aí ela vai ser aquilo que ela tem vergonha, aquilo que ela não consegue ser. No natural, ela vai ser quando ela fica bêbada, né? Por isso que tem muita gente quando bebe fica valentão, fica machão, né? Fica brincando, fica rindo, chora, se desespera. Existe todo tipo de reação para a pessoa que bebe muito, que se embriaga com vinho. Mas Paulo, ali em Éfeso, ele diz assim: enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. Então eu queria que você abrisse lá em Efésios 5, que aqui ele vai falar como que a gente pode se encher do Espírito. Efésios 5. Versículo 19. 18 ele fala: não se embriague com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito. Aí ele diz: como é que eu me encho do Espírito? Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele finaliza: sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo. Amém? Essa é a forma como eu sou cheia do Espírito. E eu estou fazendo isso. Irmãos, essa palavra ela veio muito de confronto comigo. O que eu estou fazendo para me encher do Espírito? Será que eu estou realmente dando valor ao Espírito Santo como meu amigo? Será que eu procuro Ele só para estar pedindo ou para estar: ai, Senhor, me consola. Ai, Senhor, eu estou precisando de Ti. Senhor, Espírito Santo, ó, me direciona. Nós temos um costume de falar de uma forma errada. Eu acho errado. Se você tem esse costume e acha que está certo, tudo bem. Mas a gente não pode estar falando: ah, o Espírito Santo me incomodou. O Espírito Santo incomoda. Quem incomoda é a gente, pessoas que a gente não quer que chegue perto da gente. Mas o Espírito Santo, ele jamais incomoda. Ele nos orienta, ele nos direciona e ele nos conduz a toda a verdade. É isso que o Espírito Santo faz. Ele jamais vai incomodar a gente. São palavras que a gente vai acabando ficando muito sociável assim, para dizer que o Espírito Santo está falando com a gente. A gente fala que incomoda. Judas, versículo 20 e 21. Vamos ver quem acha primeiro. Se eu disser assim, quem achou primeiro, lê. Judas, versículo 20. Judas não tem capítulo. Diz assim: edifique-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito.
Então, esse orar no Espírito não é orar assim, de mente. Não é. Orar no Espírito é eu estar orando o quê? Em línguas. É eu estar orando aquilo que é mistério, que muitas vezes eu não sei como diz a palavra, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então eu tenho que orar no meu espírito, para que o Espírito Santo de Deus testifique com o Espírito do Pai. Amém? Então esse é a forma da gente orar com o Espírito Santo, através do Espírito Santo. E eu queria que vocês prestassem bastante atenção. Eu não sei se vocês já leram na Bíblia que o único pecado que não é perdoado é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Vocês já leram sobre isso? Então, existe nos livros dos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, fala essa mesma palavra, que o único pecado que não pode ser perdoado é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas por que não pode ser perdoado? Porque o Espírito Santo, ele está na terra para testificar que Jesus é o Senhor e que o próprio Deus é vivo. Então, se você renuncia a isso, você está blasfemando contra o Espírito Santo, porque você não está dando crédito, você não está acreditando. Eu não estou acreditando naquilo que o Espírito Santo está fazendo aqui na terra, porque ele veio para nos conduzir a toda a verdade que é Cristo. Amém? Então a gente precisa cada dia mais ter esse temor e olhar para o Espírito Santo como nosso companheiro, nosso amigo, e não esquecer dele nem um minuto, porque ele está ali para nos ajudar nas nossas lutas, irmão, sempre pedindo para o Espírito Santo: Senhor, Espírito Santo, me ajuda, eu preciso de uma direção, eu preciso que tu me fale, me diga, me revela, fala comigo, o que o Senhor quer para mim, e não ficar preocupado se vai ser hoje, amanhã, depois, porque o Espírito Santo tem a hora certa de falar. Amém? O Espírito Santo, ele não pode ser conhecido pelo mundo, sabe por quê? Porque ele é o Espírito da verdade, e hoje o que impera no mundo é o pai da mentira. Então a gente sabe que se nós temos o Espírito Santo, e nós temos ele, porque ele mora dentro de nós, em 1 Coríntios 3,16, nós somos templo e morada dele, ele está dentro de nós, ele é verdadeiro, ele existe, não é brincadeira, a gente não pode levar isso na brincadeira, porque tem muita gente que brinca com as coisas de Deus, mas o Espírito Santo é vivo, ele está aqui, ele está em nós, para nos orientar, para nos dizer o que nós precisamos cada dia mais fazer. Precisamos muito, irmãos, do Espírito Santo para a gente viver nesses últimos dias. Muito mesmo. Porque vão vir muitos falsos profetas. E se a gente não tiver antenado com o Espírito Santo, a gente vai ser enganado. E se a gente não tiver firmado na palavra para entender o que a palavra diz nesses últimos tempos e ficar de olho nos sinais, porque estão todos aí, só não vê quem não quer, a gente vai ser enganado. Eu queria que você abrisse lá em João 16. (16, 13). Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade, que é o Espírito Santo. Você vê que está com um E maiúsculo. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir. E lhes anunciará o que está por vir. E ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Então o Espírito Santo, ele vai precisar de realmente estar falando com a gente e anunciar o que está por vir. Ele já está anunciando, ele já está falando, ele já está nos orientando, mas a gente tem parado para ouvir. O Espírito Santo está querendo fazer muitas obras no nosso meio. A gente está vendo o mover de Deus. Irmãos,
Eu falo para vocês com propriedade. Se você for visitar por aí, não estou falando de uma forma que possa desmerecer, mas eu vejo cada dia mais um povo sedento do Senhor aqui. Eu vejo cada dia mais uma igreja que ama o Senhor. Eu vejo pessoas aqui que têm se rendido a Deus, que têm passado suas lutas, têm buscado o Senhor. Não tem sido fácil, mas a gente vê uma igreja que tem se quebrantado. Uma igreja que tem buscado, uma igreja que tem orado. Não é fácil, irmão, sabe por quê? É difícil, a nossa carne não quer orar. A nossa carne não quer orar. A nossa carne não quer perder tempo da palavra. A nossa carne não quer jejuar. A nossa carne não quer submeter. A nossa carne não quer, de maneira nenhuma, irmãos, buscar o Senhor. Porque a gente está tão focado nas coisas corriqueiras do dia a dia, na nossa vida louca que a gente vive aqui, que não tem esse tempo de estar com o Espírito Santo, sabe? De estar ali com Ele. Dizer assim: Espírito Santo, me consola. Espírito Santo, eu preciso de Ti. Espírito Santo, me ajuda a carregar minha cruz, que ela está pesada. E a gente faz isso. Quantos aqui, irmãos, eu não sei se é porque eu sou muito chorona, começa o louvor aqui, eu já estou me desidratando. E eu não consigo fazer nem maquiagem. Não dá. Porque borra tudo, não adianta. Mas quantos de nós aqui sentimos a presença de Deus? Estou falando que vocês vão chorar todos os cultos, mas na hora do louvor, você cantando aquele louvor, é como se você tivesse... quando eu estou no louvor, é como se eu estivesse ali, ó, os pezinhos de Jesus, ministrando para Ele aquilo que eu estou cantando. Muitas canções aqui, para mim, é como se fosse uma oração, para mim ministrar para Ele, sabe, de colocar nos pés dEle. Eu preciso do Senhor. Se o Senhor não estiver comigo, eu não consigo vencer nada. Não consigo vencer nem a mim mesma. Porque todo dia é uma luta. Luta com a nossa natureza, luta com a nossa carne, luta com o nosso dia a dia, os nossos afazeres, né? Mas eu queria que você pensasse muito nisso. O Espírito Santo, Ele veio no Novo Testamento, a partir ali de Pentecostes, de Atos 2, para trazer para nós, irmãos, a evidência de que Ele existe, de que Ele é real, de que Ele vive em nós. Quando Paulo ali, ele teve encontro com Jesus, ele ficou cego, 3 dias, ficou sem enxergar. Quando Ananias chegou para orar por ele, irmão, a primeira coisa, caiu as escamas. Ele foi batizado e foi cheio do Espírito Santo. E o que aquele homem fez no mundo, irmãos, está até hoje refletindo em nós. Porque ele se deixou ser usado. E ele era um perseguidor, passou a ser perseguido. E ele foi cheio do Espírito Santo. E esse Espírito Santo que vivia dentro dele, que emanava dentro dele, aonde ele passava nas missões, nas viagens missionárias, nas cidades, ele impunha a mão sobre as pessoas e as pessoas eram cheias do Espírito Santo. Recebia aquela porção. Eles recebiam tudo aquilo que Deus tinha dado para Paulo, recebia também. E a gente precisa disso. Fortalecer uns aos outros. Orar uns pelos outros. Se você ainda não foi batizado no Espírito Santo com a oração em línguas, busque isso. É uma ferramenta tremenda para a gente orar. Porque tem hora que você está aqui, você está tão atarefado, você não consegue orar.
Dizer, Senhor, eu estou precisando que o Senhor faça um milagre na minha vida, Senhor. Eu preciso que o Senhor dê um basta naquilo ali que está acontecendo. Mas quando você está com a tua vida em dia, que teve o Espírito Santo, você começa a orar em línguas. E aquilo vai te dando um refrigério tão grande, irmãos, que você pensa assim, puxa vida, parece que não tem mais problema. Não sei se vocês já sentiram isso, né? E é tão bom quando a gente tem essa certeza de que o Espírito Santo está intercedendo por nós, com gemidos inexprimíveis. Amém? Eu queria só que você abrisse lá em João 14. Está lá no mesmo livro que a gente estava parado aqui. Perdão, João 15, 26 e 27. Quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito, e vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Quem aqui quer continuar sendo testemunha de Jesus, irmãos? Todos nós. Mas que testemunho que eu estou dando? Como que eu estou me portando aonde eu estou? Na faculdade, no meu trabalho. Eu estou dando testemunho dentro de casa, na minha família, com meus parentes. Porque isso é a obra do Espírito Santo. Mas ele só faz se a gente se deixar, se a gente se render, se a gente quebrantar, se a gente buscar realmente essas mudanças. Mas se eu não busco, se eu não estou nem aí, vivo a minha vida como se eu não tivesse vindo uma hora que eu senti de levantar minha mão e dizer, Senhor, eu te aceito. Mas na verdade é Ele que nos aceita. Porque a gente é tão pecador, tão errado, que a gente nem merecia Ele. E a gente quer dizer que é cristão. A gente quer dizer que tem o Espírito Santo. E as nossas atitudes demonstram isso. Demonstra esse amor, demonstra o Espírito Santo. Nós temos o dom do Espírito, os dons do Espírito Santo, né? Fruto do Espírito. O fruto do Espírito, irmão, está lá em Gálatas 5. Se você for ali colocar, você pode pegar assim uma lista e colocar os dons. E ver se você se enquadra. Nem que seja um pouquinho, a gente nunca vai ser 100%. Ver se a gente se enquadra naquilo. Para fazer uma reflexão na nossa vida, a gente precisa de fazer reflexões na nossa vida. A gente não pode viver uma vida como se nada mudasse dentro de nós. Se eu tenho o Espírito Santo, eu sou obrigada a ter mudança e frutos desse Espírito Santo. Eu não posso continuar sendo a mesma pessoa, porque Ele é uma pessoa. Ele está vivendo em mim, dentro de mim. Como é que eu posso ser a mesma pessoa? Eu não posso. E eu queria desafiar você nessa noite, irmãos, a buscar isso, a entender, a orar. Lembre-se, o Espírito Santo, ele é o nosso amigo. Ele é o nosso amigo. Amém? Eu queria que você ficasse de pé.